Olá pessoal, tudo beleza? Vamos lá? Então vamos calcular agora o campo elétrico em um condutor, tá? Condutor esférico carregado com carga mais Q, tá? Então aqui vocês observem aqui nessa imagem uma esfera, tá? Que vocês veem só uma circunferência, mas é uma esfera porque é tridimensional, tá? Com um raio R, e a gente vai calcular o campo elétrico no interior dessa esfera, não, o campo elétrico gerado por esse condutor. Tá? No interior a gente já sabe que se o Rzinho é menor que R, o campo elétrico é zero, por quê? Porque o excesso de cargas fica tudo na superfície do condutor. Então vamos calcular o campo elétrico a uma distância Rzinho maior do que R, tá? Que é esse caso aqui. Então perceba que você vai ter o campo elétrico nessa direção, o dA também vai ser nessa direção, porque é sempre perpendicular com a área, tá? Então vai estar nessa posição. Os dois são paralelos, então eu posso escrever que ε0 é igual a E integral de dA, porque o E é constante. Então eu posso escrever dessa forma aqui, calculando a integral de dA da A. Vocês lembram que nós já discutimos a questão da área da esfera, né? O que é a área da esfera? É 4πr². Substituindo, a gente vai chegar a essa expressão para o campo elétrico. Agora, observe essa expressão. Vocês vão ver que essa expressão é justamente o campo elétrico de uma carga pontiforme. Então, quando você tem uma esfera carregada, ela se comporta, o campo elétrico dela se comporta a uma distância Rzinho maior do que o raio da esfera, como se fosse o campo elétrico criado por uma carga elétrica pontiforme, tá? E a gente pode escrever o teorema das cascas, parte 1. Numa casca uniforme de cargas, atrai ou repele uma partícula carregada situada do lado de fora da casca, como se toda a casca estivesse situada, como se toda a carga estivesse situada no centro, tá? Aqui é carga no lugar desse casca. É como se a carga estivesse toda no centro e a gente tem o campo elétrico gerado, então, aí, por uma carga elétrica pontiforme. E com isso a gente pode traçar um gráfico, tá? E escrever o teorema das cascas, parte 2. Tá? Se uma partícula carregada está situada no interior de uma casca uniforme de cargas, a casca não exerce nenhuma força eletrostática sobre a partícula. Então, ó, quando a gente traça o gráfico do campo elétrico em função do raio, ó, no interior, ele vai ser sempre zero, até chegar no Rzão. Quando chega no Rzão, o que acontece com o campo elétrico? Ele vai ser dado por essa expressão aqui. Agora, perceba que essa expressão, ó, ela vai com o inverso do quadrado da distância. Então, conforme vai aumentando a distância, vai caindo o valor do campo elétrico cada vez mais e vai tender a zero. Naturalmente, quando o R tende a infinito, isso aqui tende a zero, tá? É isso que acontece, então, para um corpo carregado. No próximo exemplo, que vocês vão fazer aqui junto comigo, nós vamos calcular o campo elétrico de uma esfera, só que no caso de uma esfera isolante, ou seja, não condutora. E vocês vão ver que tem um charme a mais nesse cálculo, tá? Grande abraço, vejo vocês na próxima.